Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade aqui na nossa série comprida, né? Nós já estamos no 16º vídeo, é a 16ª parte. Mas espero que esteja valendo a pena, espero que esteja ajudando você de alguma forma, tá bom? Bom, inclusive um abraço você que nos acompanha aí do Facebook, né? Você que nos acompanha aí pelo Culto Racional no YouTube e você também que está aí pelo Instagram, tá bom? Bom, então lá no livro de João, no capítulo 15, nós vamos ver Jesus fazendo uma referência de si mesmo, de algo muito ilustrativo e importante para as pessoas poderem entender que essa luta pessoal, humana, de si mesmo, para tentar realizar alguma coisa, é ineficiente, não funciona se não for através dele. Ele deixa isso muito claro. Então ele fala o seguinte, eu vou pegar aqui do versículo, é João 15, tá? Eu vou pegar aqui do versículo, eu ia ler a partir do 5, mas eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 4, porque eu acho que vai ficar mais ilustrado, vai ficar melhor para você poder compreender, tá? Então João, no capítulo 15, João 15, deixa eu colocar aqui, fica melhor, a partir do versículo 4. Porque a partir do versículo 4 ele vai dizer o seguinte, olha só. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Então Jesus, olha só, eu quando leio isso aqui, eu fico assim, sabe, impressionado como que as pessoas, elas não entendem isso aqui. Elas não. Eu fico impressionado, mas ao mesmo tempo eu sei que é por causa da natureza que ela tem. Mas esse aqui é muito simples. Jesus, ele centraliza nele essa redenção e essa salvação. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que ninguém vai conseguir dar frutos ou resolver nada na vida se não tiver com ele. É muito simples. Eu vou repetir de novo explicando. Então ele fala, permanecei em mim. Então é outro problema que a gente vê que o homem sem Deus, ele não permanece. Ele tem visitas, ele tem, sabe, espasmos, sabe? Em algum momento de desespero ele clama, ele busca, mas ele não permanece. Porque o pecado que está nele, a maldade que está em nós, não permite. Compreende? Se você não vier com toda a sua força, com todo o seu coração, de toda a sua fé, e falar assim, eu quero redenção, e realmente negar-se a si mesmo, é praticamente impossível. Por exemplo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aí ele dá um exemplo. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo? Você quando tira um ramo de uma árvore, você vai verificar que daquele ramo não pode nascer mais nada. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, aí ele fala, nem vós o podeis dar, se não estiver ligado em mim. Aí ele fala no versículo 5, que é onde eu tinha anotado, né? Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Tem gente que parece que é o contrário, parece que ela é a videira e Jesus é o ramo. Eu vou ver se eu aceito Jesus. Jesus não permanece em mim, né? Meu Deus do céu, viu? Que loucura. Tô sozinho nessa luta, tô sozinho nessa guerra, Jesus nem para permanecer comigo. Não, coisa podre do meu ódio. Você tem que compreender que ele é a videira, você é o ramo. Nós somos o ramo. Nós temos que estar permanecendo nele. Porque Cristo, sem nós, produz. Floresce, dá frutos, nós não. É o contrário. Então ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Né? Ele fala, quem permanece em mim, sou eu que tenho que permanecer nele. Porque aí ele vai permanecer em nós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu quero que você entenda esse nada no seguinte. Eu já vi pessoas fazendo de tudo. Não, desculpa, falei errado. Ela não fez de tudo. É na cabeça dela que ela acha que fez de tudo. Porque é muito simples. Se você permanece em Cristo, lembra o outro texto que diz, eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim? Jesus está dando todos os toques, todos os ensinamentos, ele está dando o caminho.
Então, se é só por ele que a gente chega a Deus, tudo que for fora dele não chega a Deus. Simples assim. Então não dá para crer em Jesus e em outras coisas. Não dá para dizer que é cristão, dizendo que crê em Cristo, entregou vida para Cristo, e crê no passe da meia-noite, e crê na campanha não sei da onde, e crê no profeta não sei do que, porque ele vai revelar. Não, querido, não é isso, já está revelado, está aqui na Bíblia. A palavra de Deus já está aqui, está revelado já. Pega o que está revelado, a revelação é essa. Eu sou a videira, é centrado nele, não tem profeta, não tem fulano, não tem ciclano, não tem guru, não tem sacerdote, não tem isso. Estes homens que deveriam fazer o papel de homens de Deus no sentido de orientar as pessoas, isso aí está muito, tá claro, tá decente, tô de acordo, orientar as pessoas, não, eles querem chamar a glória para eles. Eles querem chamar a glória para eles. E aí desvia tudo. Não, ele está falando, eu sou a videira. Sem mim nada podeis fazer. Então você não vai conseguir se libertar, se livrar do pecado que habita em nós, né? Do pecado que habita em você. Você não vai conseguir neutralizar a força, a ação maligna que gera a morte do pecado na sua vida, se não for pela obra redentora de Cristo. É por ele. Esse é o evangelho puro e simples. Não tem rosa ungida, não tem... Agora eu vou mexer com gente, hein? Não tem o pão não sei o quê, não tem a água do Mar Morto, não tem a água do Jericó, não tem o poço do Jacó, não tem a muralha, o pedaço da pedra, não tem a terra de Israel, não tem. Não são essas coisas. Não são essas coisas. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não é a farinha, que nós vamos fazer a ceia com a farinha vinda lá do monte não sei aonde, porque o bispo fulano, ele está lá agora no Carmelo, ele vai orar, vai abrir o céu, vai descer fogo sobre os seus pedidos. Não é verdade. Não vai. Por favor, eu sei que agora eu estou mexendo com gente, eu sei que agora tem gente aí, não tem problema, porque a minha questão não é contigo. Eu não posso negociar o que está escrito. Aí alguém pode dizer assim, mas você fez isso a vida inteira. Eu fiz isso a vida inteira, lógico, meu amigo, 14 anos nas costas. Menino, entrei, fui ensinado dessa forma. Como muita gente chega e é doutrinada, é a doutrina. Por isso agora você vai entender que a gente não podia ler outros livros, a gente não podia ver outras pregações, a gente não podia estudar a Bíblia na teologia, não podia fazer nada disso, não pode. Não, se ficar lendo muito a Bíblia, fica louco. Nós aqui é espírito, letra mata. E tira totalmente do contexto, porque não é isso que a Bíblia quer dizer quando letra mata. É outra situação que eu já expliquei aí nos vídeos para trás, aí nos meus hashtags. Você entende? E eu não estou aqui para me eximir, não. Eu fiz sim, lógico. Na minha ignorância eu vou. Agora eu estou aqui para quê? Para repor a verdade. Não é para criticar, não. É para repor a verdade. Essas coisas, o tapete do sal, não vai. Você não vai conseguir. Não vai. Entende como é que funciona? Alguém vai dizer assim, não, mas o fulano foi curado. Não permanece. Porque o problema não é um benefício que você recebe aqui. As pessoas ficam paradas no benefício que recebe aqui. Cuidado com esses benefícios. O fato de você ter sido curado não determina que você entrou no reino de Deus. Eu acabei de fazer um vídeo aí para trás. Se você buscar aí, eu não sei qual foi o vídeo que eu fiz aqui atrás, na série, que relata lá, muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós pregamos o evangelho, em teu nome nós curamos os enfermos. E Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vocês praticam iniquidade. Não se ilude com essas coisas não, os milagres de Cristo eram só sinais do reino. Que no reino dele não tem fome, que no reino dele não tem injustiça. Mas a tônica da obra de Cristo, da missão dele, foi salvar as pessoas do poder do pecado. E mais tarde, nós vamos ter uma vida glorificada sem pecado. Por enquanto, ainda presos nesse corpo, como diz Paulo, presos ainda nessa casa, né? Convivendo aí com a natureza adâmica, fazendo morrer cada dia. Nós vamos fazer vídeo sobre isso, falando lá quando Paulo fala, né?
miserável homem que sou. Em mim, ou isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que detesto. Né? Porque vejo nos meus membros uma lei que confronta com a lei de Deus. Né? Então, a gente está vivendo aqui assim. Então, essa é a nossa luta, de negar-se a si mesmo. Então, para isso, você tem que permanecer em Cristo. Não é permanecer, você tem que permanecer no que Cristo ensina. Você já viu quantas doutrinas que tem por aí acerca de fé, acerca de Deus, acerca de Bíblia, acerca de costumes, usos e costumes? Você já viu? Pois é, você fica preso no meio de um monte de heresias e doutrinas, quando é muito simples. Jesus está falando para permanecer nele. Pega lá o Novo Testamento, pega lá o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João e devora. Mas não é devorar no sentido de ser rápido para ler, não. É ler, mastigar, se alimentar. Entenda aquilo ali. É o teu Salvador. O que os profetas... Não é que você vai desprezar o antigo, não. Os profetas falavam de Deus, de Cristo. Apontavam para Cristo. Não estou falando disso. Estou falando que você deve devorar, porque ali a biografia da vida de Cristo está nos evangelhos. Está nos evangelhos. Então você vai lá e lê os evangelhos, depois você vai ler o Atos dos Apóstolos, para você entender como é que a igreja orgânica de Cristo nasceu, como que nasceram os apóstolos, e a igreja era apostólica. Na verdade, Cristo escolheu os 12, né? E como que eles se dirigiram. E aí você vai entender. Depois você vai ver as cartas de Paulo para os lugares onde existia a igreja orgânica. Enfim, e as orientações. Então vai nessa devagarzinho, mas centrado em Cristo. Ele tem que ser o centro. Não tem que ser profeta, não tem que ser pastor, bispo, o apóstolo desse tempo, não tem que ser nada disso. Você pode respeitar, porque, olha, eu respeito. Não respeito a heresia. Cara malandro não se cria comigo. E eu consigo cheirar de longe, eu percebo. Eu estou em Lajeado, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Lajeado, estou na ponta do mapa. Mas eu sinto o cheiro da heresia lá na outra ponta do mapa, lá no Nordeste. O cara grita de lá, fala um negócio lá, eu já sinto, heresia, de longe. Por quê? Porque convivi. Aí eu não tenho meu respeito, não. Aí não tem meu respeito. Aí tem a minha bronca, a minha chateação, a minha repulsa, pode ser quem for. Agora, a gente sabe que nesse meio tem gente que, sabe, o cara só é ignorante. Ele não entendeu, mas ele vai entender, porque Deus dá graça. E Deus está vendo que a intenção dele, apesar de ter lá, nós temos natureza adâmica, mas ele está procurando essa natureza de Deus, ele tá querendo. Então o Espírito Santo em algum momento vai abrir os olhos dele, para ele parar com esse monte de tranqueira que manipula o povo, para o povo estar lá dentro da instituição. Se a pessoa não for numa instituição, lá no lugar de culto, que eles chamam igreja, né? A igreja é o povo reunido. Mas vamos lá, se a pessoa não for lá por causa da palavra, acabou. Acabou. A gente tem que ir pela palavra. Eu vou lá porque eu tenho que escutar a palavra de Deus. Eu quero aprender. E o cara tem que pregar a palavra. Não é contar uma história em cima de um versículo que ele isola e pega outra ideia, não. Para puxar brasa para a sardinha das leis e regras da instituição dele, não. É palavra. Agora, se você tem que ir no lugar de culto, que você está dizendo que vai buscar Deus por causa de lenço, por causa de óleo, por causa de água, por causa de manto, por causa de anel, por causa da aliança, por causa do candelabro, por causa da arca, sabe? Por causa do álbum. Aí, esquece. Esquece. Você está indo pelo benefício. Não, mas eu estou indo lá, mas eu vou buscar. Não. Enquanto não morrer a natureza humana, enquanto você não entender a obra redentora de Cristo para poder você estar salvo, para você poder estar livre disso, e os seus olhos se abrirem, é como diz o Senhor Jesus, você não vai conseguir. Está lá. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo. Você não está indo por Cristo. Você está indo por você porque você quer alguma coisa. Eu vou até entender.
Mas você chegando lá, você ficar preso àquelas coisas e você não se voltar para Cristo de fato de verdade e você fazer o que tem que fazer, esquece. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá certo? Então, marca isso aí, grava isso aí, e nós vamos dar continuidade aí nessa série. Espero que tenha ajudado você e você possa compartilhar para mais pessoas, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.